Louvado. Amém? Glória ao Senhor. Estamos começando muito bem. Meus amados, graça e paz, minhas amadas. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 2. É por onde teremos a sequência do nosso tema. Estamos lembrando que estamos considerando aqui desde quinta-feira refúgio para acolhedores. E ontem à noite, evidente, dissemos com propriedade, porque cremos que foi da parte do Senhor. Eu disse que seria pronunciamento profético, porque eu entendia, ordenado por Deus, a declarar que o que vocês ouviriam seria oferta e apelo do Espírito de Deus para as nossas vidas. Mas é evidente que depois das considerações de tudo que você ouviu, eu tinha pedido às meninas que cantassem aquele cântico como preâmbulo, como abertura da meditação, e elas cantaram. Mas é evidente que, por mais que você saiba que se trata de apelo e oferta, é comprometimento. E evangelho sem comprometimento é brincar de igreja, não é? Evangelho é comprometimento. Você entregou seu coração a Jesus, você já firmou a aliança do compromisso. Você está comprometido. E é evidente que para coisas daquela envergadura reinará um rei com justiça e príncipes estarão atuando com justiça, e cada um será como abrigo contra ventos e tempestades, torrentes de água em lugar deserto, sombra de uma grande rocha. Torrente de água em lugares secos, sombra de uma grande rocha em lugar deserto. É gostoso de ouvir, de saber, mas é desafiador. E é evidente que diante de colocações desta ordem, a primeira pergunta é: para estas coisas, quem é idôneo? Aquela colocação de Paulo em Coríntios, 2 Coríntios 2,16. E para estas coisas, mas para estas coisas, quem é idôneo? Ah, alguém idôneo? Não, Paulo já disse antes. Alguém pensa que é idôneo, não é? Cuide para que fique de pé, ou se pensa que está de pé, cuide para que não caia. Ao mesmo tempo, a Bíblia nos manda buscar a idoneidade, sermos idôneos. Estas coisas que você de mim ouviu, ele disse a Timóteo, ensina a outros, a homens idôneos, que por sua vez ensinarão a outros. Fica subentendido, homens e mulheres, fica subentendido, homens e mulheres idôneos. Então a idoneidade significa capacitação. Mas para grande refrigério do nosso coração, ouvimos ontem que toda a nossa suficiência vem do Senhor. Não é assim? Sim, a graça se encarregou de nos potencializar, de nos capacitar e de nos posicionar. Então eu convido vocês a percorrer comigo esse texto hoje do 2 Timóteo 2, de 1 a 26. Ele vai nortear agora a nossa meditação hoje e amanhã. Ficaremos neste texto hoje e amanhã, trabalhando exatamente sobre o posicionamento para sermos acolhedores e ao mesmo tempo encontrarmos o refúgio. Vamos trabalhar com essas metáforas de Paulo, bastante conhecidas, no longo texto de 2 Timóteo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar àquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras, ou se não militar legitimamente, como você tem em versões mais antigas. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém? É o que esperamos que nos ocorra hoje aqui. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Bendito é o nome do Senhor. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em
discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim a alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado nesta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade de todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu vou continuar a leitura, e nós temos, na verdade, desdobramentos em cima das metáforas, mas eu não posso passar por cima de um texto que eu acabo de ler como este sem frisá-lo, sem pontuá-lo, sem levar você de volta para ele. O Senhor conhece quem lhe pertence. É uma declaração tão pequena, mas tão bombástica, porque ela traz duas máximas irresistíveis. Ela afirma a um só tempo que Ele conhece você, e ao mesmo tempo afirma que Ele conhece você porque há um pertencimento, você pertence a Ele. Você tem um Senhor, você tem um dono, você tem um proprietário, você é possuído, possuída pelo Deus eterno. Ele lhe conhece. E a questão aqui, que é importante, que deve então conduzir o seu coração e a sua mente durante a meditação desta noite, é você saber quanto e quão é conhecido pelo Senhor. Se você precisa de ajuda nesse aspecto, basta meditar ou trazer à memória o Salmo 139. Ninguém foi mais fundo nesta questão do que Davi. Ninguém meditou com mais intensidade do que Davi na autoconsciência de ser profundamente conhecido por Deus. Porque Davi não se ocupa apenas em pensar como nós evangélicos temos o hábito, ou diria o mau hábito, de reduzir demais as revelações de Deus, e nós o fazemos a nível da nossa experiência de salvação. Então eu me converti, agora sou conhecido de Deus. Leva engano. Graças a Deus que isso é um engano. Porque agora eu pertenço a Ele, então agora eu sou conhecido dEle. Ou eu sou conhecido dEle como o crente que está atuando. Davi vai do ventre materno, e do ventre materno ele lança a sua esperança para a eternidade, para dizer: antes que eu fosse alguém, não é? Como isso inspirou cânticos da década de 70, antes mesmo que eu fosse alguém, tu me amaste e disseste bem. Que bom, tu me amaste. Dá vontade até de cantar, né? Mas não vamos cantar. Então, vamos segurar a vontade. Veja, Davi foi lá, não era apenas uma massa informe, ele disse: e tu me vias nessa massa informe. Eu gosto de ler esse texto assim: eu era uma massa informe e tu me vias, Davi, na massa informe. Eu não tenho dificuldade alguma, queridos. Eu me converti aos 16, dei de cara logo a Dijane, né? E cheguei aqui quando comecei a ouvir esse nome, Dijane, não é, né? 45 anos, mas não é mesmo, não é. O Júnior não foi tão longe, era. Aí quando eu bato lá com a Dijane, que eu vou conversar com ela, eu falei: deixa eu conferir se é aquela Dijane. Eu vou te dar mais 3 nomes. Se você completar, você é quem eu estou pensando: Dijane, Dione, Marise e ela Justiana. Eu falei: é você. Eu tinha só 4 meses de evangelho, coração ardendo no primeiro amor, e o Espírito de Deus leva aquele quarteto do Betel. Naquele tempo do Betel, o jogral era esse grupinho reduzido. Lá foram elas 4, aquele Betel bem do nascedor. Na nossa igreja, estou lá 15 dias. Eu me encantei. E a Dione pregava. Quando a Dione pregava, eu tinha a sensação que Jesus se encarnava diante de nós. Eu sempre falei isso: para onde eu vou, eu sinto isso. Há 45 anos eu quero ouvir Dione de novo. E ainda espero ouvir Dione de novo, porque tem 45 anos que nunca mais ouvi Dione. E aí, é evidente, hoje eu tive um dia de Dijane, carreguei minha filha junto, minha mulher, para que todos pudessem participar da conversa. Aí a gente foi fazer um tour por dentro da mata, pensando que ia para a cachoeira. Nós fomos parar no Matagal. Coloquei a vida de Dijane em risco o tempo todo. Minha filha tiveram que ajudar: segura daqui, segura dali, empurra, leva, puxa. E ela chegou a dizer: filma aí para minha filha ver onde é que eu vim parar. E eu já pensei: filma para poder me
poupar da culpa, porque se essa senhora cai aqui, acabou. Porque eu estava precisando de ajuda também, entende? A situação estava calamitosa. Aí a gente está procurando a cachoeira, a gente descobriu que chegou no milharal nos fundos do nosso alojamento. Aí ela lembrou muito bem, parece Israel no deserto. Não chegou a lugar nenhum. Ficou 40 anos. 40 dias ficou 40 anos. Não fomos à cachoeira, depois soubemos que a cachoeira secou e descobrimos que a gente fez uma longa volta para chegar nos fundos do alojamento, entende? Mas foi muito bom, foi uma delícia. E eu estou muito abençoado desde que cheguei, por todos os contatos, de todas as maneiras. Hoje eu acho que foi, após a janta, eu acho que foi assim o checkmate, porque Arlene Pessoa, que eu estou aqui o tempo todo pensando, Arlene, não é Arlene Pessoa, é Arlene Pessoa, está aí, mas não achei a Arlene. Um dia, a Arlene sentou do meu lado, sou eu, era ela. Então, está sendo um tempo gostoso de resgate de memória. E eu amo memórias abençoadas, não passadas, memórias abençoadas. Grato da memória. Lembra dos seus cantos, não é isso? Nunca, meu mestre, cessarão meus lábios de bendizer-te, de entoar de glória. Eu conservo de teu bem imenso grata memória. E grata memória é muito bom. E Deus ama a grata memória. Aliás, Deus ama a gratidão. Não estou saindo do lugar não, viu, gente? Já estou lá dentro, pode deixar. Então preste atenção. Esse tour, na verdade, histórico de 45 anos foi o meu ponto máximo aqui. Tudo está me abençoando muito, evidente que está. A bênção maior é que minhas filhas estão podendo experimentar esses dias aquilo que elas só ouviram falar aos anos todos que elas existem, né? Então elas estão vendo ao vivo e a cores. Então elas estão ouvindo falar de uma igreja que não existe mais. Não sejamos tolos, nós sabemos disso. Certo? Elas estão ouvindo falar de uma adoração que não existe mais. Existem atos culticos. Existe alguma farrinha também chamada Oba, Oba Jesus, mas a adoração que aprendemos, o temor que aprendemos, a paixão que aprendemos, isso está até difícil de ensinar porque não tem quem queira aprender. É verdade. Então nós estamos aqui tendo o privilégio, a oportunidade, e ali ele fica grava, e aí elas vão cantar, a gente grava, para levar para os outros, para eles verem, olha, isso existe, está ainda bem, olha, está aí essa geração. E na verdade, então isso tudo está muito gratificante, muito abençoador, muito enriquecedor. Lamento muito que acabe amanhã. Eu gostaria de sugerir que da próxima vez fosse uma semana. Porque aí eu acho que vai ser um pouquinho melhor, né? Oh? É quem topa. Por exemplo, para poder esticar um pouco mais, eu já sugiro que hoje a gente esqueça que a pregação tem que acabar. Aí vai dando uma vigília. Aí, pode emendar. Pois bem, ó, metade levantou a mão. Se for metade mais um, eu sou congregacional, já passou. Certo? Eu propus, você apoiou. Metade mais um, já aprovou. Isso, depois eu em votação. Então veja bem. Agora eu saí, gente, vou voltar. Então, esses pontos de bênçãos são muito significativos, mas sem dúvida que para mim o que está sendo o ponto máximo deste ponto é este resgate histórico. Eu acho que foi um presente de Deus para a minha vida. Eu estou profundamente grato a vocês todos. Muito grato. Deus os abençoe. Se minimamente Ele puder se servir de mim para acrescentar-lhes algo sem demagogia, então eu vou me sentir gratificado, vou me sentir aliviado. Ele nos conhece. Ele conhece você muito antes que você pensava que era gente. Então Ele está muito à vontade para determinar isso. Afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir
ouvir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ora, o que temos aqui é uma esteira de metáforas de posicionamento ou reposicionamento. Então você pega o fio da meada do que nós conversamos ontem à noite aqui e entenda, para estas coisas, quem é idôneo? Bem, nós temos uma oferta da graça para nos reposicionar dentro dessa idoneidade capacitadora para que haja funcionalidade. E eu quero já me antecipar para dizer a você que em cada uma dessas funções nós vamos repassá-las ou repensá-las, porque evidente nada é inédito, nós estaremos ouvindo Deus nos falando de ser. Entende? Quando Ele nos favorece a ideia do fazer, é o desdobramento do ser. É isso que você terá aqui. Ainda que eu não volte a este ponto, não o perca, por favor, porque ele é importante demais. Em cada uma dessas metáforas, o que Ele está te oferecendo é oportunidade de ser. Entende? Deus nunca manda você fazer para que você seja. Ele não diz que você tem que fazer alguma coisa para ser filho, fazer alguma coisa para ser soldado e fazer alguma coisa para ser atleta. Ele diz que você é. Ele te estabelece como filho, como soldado, como atleta, como obreiro, como lavrador. Ele te estabelece como vaso. Ele estabelece você em cada uma dessas posições. Então você é, porque isso procede dele, é a graça quem faz. E aí nessas categorias você se exercita, você se manifesta, então você realiza, você faz. Então nestas metáforas, a oferta e convite a um reposicionamento, a uma volta, possivelmente, que nos restaura, ou se necessário, a uma volta que nos restaura. Então, como vasos que são refeitos, por isso importa reforçar valores enfraquecidos ao longo da corrida. Vocês já se deram conta? E desde quinta-feira nós temos pontuado isso aí. O lugar comum a que levamos coisas fundamentais da nossa vida espiritual. E eu comecei falando na quinta-feira sobre a questão da própria alegria da salvação, a convicção da salvação, o gozo da salvação, como cai no lugar comum muitas vezes. Então é nesse sentido que estamos falando da necessidade de reforçar valores enfraquecidos ao longo da corrida, atendendo ao velho ergue marcos, fica postes, que te guiem, como pretendeu Jeremias. É muito bonita a Bíblia na sua sabedoria quando ela diz assim: ergue marcos e finca postes. Isso aí, na verdade, originalmente tem um desdobramento mais amplo, mas não vamos por aí. Mas vamos ficar com o que é corriqueiro nas nossas traduções e a gente aceita muito bem e é verdadeiro. Ergue marcos e finca postes. É tão lindo. Porque quando o texto diz ergue marcos, você pode pensar em duas coisas. Ele poderia e deveria ter começado assim: finca postes e ergue marcos. E você aceitaria isso de forma mais inteligível no seu entendimento. Mas ele inverte: ergue marcos e finca postes. Como se dissesse, os marcos já existiam, eles ficaram decaídos. Ergue-os. E agora, para que não caia mais, finque postes em que você possa afixar os marcos. Porque talvez o que tenha faltado seja o fincar postes. Aquilo que estabelece posicionamento, estabelecimento, que se chama, em outras palavras, comprometimento. Mas a verdade é que destes marcos e postes nós vamos falar nessas metáforas de que Paulo se serve com tanta autoridade, porque elas nos permitem nos ver e ver se estamos desajustados, mal posicionados, colocados devidamente na posição pretendida pelo Senhor. E são de 3 níveis. Hoje nós vamos abordar só um dos 3 níveis. Então, nesse primeiro momento, é só o primeiro. O nível constitucional, o nível formativo, ele está aí nos textos, nos versículos 1, eu releio: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. No versículo 2, no versículo 3, perdão: suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. E no versículo 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Aí estão os marcos constitucionais ou formativos do nosso caráter espiritual, que estabelecem marcos e que nos fundamentam como refúgio e acolhedores, aptos para acolher, abrigar, refugiar e oferecer. Estamos falando de coisas que, exatamente por serem fundamentais,
nos dizem respeito de perto e não voltamos a pensar nelas porque nós as sabemos tão bem estabelecidas na nossa vida que não voltamos a elas, ou não paramos para perceber outra vez o seu cheiro, o seu aroma, intensificar as cores. E às vezes deixamos que esses quadros espirituais fiquem esmaecidos, fiquem pálidos. Isso não é bom. E é exatamente o que está diante de nós, quando a graça nos faz um vocativo, através dessa metáfora de que Paulo se serve, dizendo: fortifique-se, meu filho, na graça que há em Cristo Jesus. Porque eu estou me dando a liberdade de pensar nesta primeira colocação como uma das metáforas, ou como um dos marcos, ou a graça se servindo de símbolo. Filho é símbolo? É uma verdade simbólica, porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus é o Filho unigênito de Deus, o primogênito entre muitos irmãos, e nós fomos estabelecidos como filhos por adoção na filiação do Filho de Deus, certo? A Bíblia é cuidadosa. No grego, ela faz uma diferenciação de palavras, ela sabe usar uma palavra bem apropriada para se referir ao Filho de Deus, Fios, e ela vai se servir com variedade de outra palavra para se referir a nós como filhos, para nos definir como os filhos menores, os filhos pequenos, as criancinhas de Deus. A verdade é que nós somos filhos por adoção, mas filhos legitimadamente colocados como filhos. A Bíblia diz que fomos estabelecidos como filhos pelo poder que nos foi dado através do sangue de Jesus e do sacrifício feito por Ele na cruz, do pacto estabelecido entre Ele e Deus a nosso favor. Aqueles que o receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Agora é muito interessante, porque Paulo vai então falar da graça, aquilo que nós evangélicos mais cantamos e divulgamos e achamos que entendemos, porque ela é o pano de fundo, ela é a causa, ela é a origem, ela é o meio, ela é o fim de toda a nossa realidade espiritual. Sabemos muito bem, teologicamente, estamos treinados e sabemos como crentes, pela leitura da Bíblia, pela graça sois salvos, que tudo está aí dentro da graça. A graça é a inscrição de todas as coisas que nos acontecem, é a expressão de todo o coração aberto de Deus a nosso favor, o Deus que nos conhece. Mas é muito interessante que, embora você nada possa fazer que aumente ou que diminua a graça, que amplie ou que reduza a graça, porque ela é uma ação exclusivamente divina, independente de você, há algo que cabe a você fazer dentro da graça. Pedro chega para mim e para você, no último pronunciamento dele para a igreja, e diz: cresçam na graça. Não é assim? É interessante, porque embora a Bíblia use especialmente Paulo, de uma linguagem muito ampla para diversificar a graça, para glorificar a graça, quando ele diz que ela é maravilhosa, ela é abundante, ela é superabundante, fala das riquezas da graça, ele nunca dimensiona a graça. A graça de Deus é o tamanho de Deus, e o tamanho de Deus é eterno. Mas o que nos foi dado fazer com essa graça, para a qual fomos chamados, na qual fomos colocados pela própria graça, é crescer nela. Foi isso que Pedro aconselhou: cresça nela. Agora Paulo chega para Timóteo e diz: há algo mais que você tem que fazer na graça. Uma vez na graça, fortifique-se. E ele parte do ponto inicial. O ponto de partida é como filho. O filho tem de crescer, o filho tem de se fortificar, o filho tem de se tonificar. Todos os pais têm essa preocupação. Ninguém quer um filho raquítico. E todos investem para que o filho fique maior ainda do que a sua própria herança. E a verdade é que Paulo não faz menos do que isso. Então ele vai dizer para o seu discípulo: fortifique-se na graça, meu filho. Aí ele está evocando na memória de Timóteo a posição inicial na qual todo homem, toda mulher alcançada em Cristo Jesus é colocado: filho. Na condição de filho, fortifique-se na graça. Mas há esta função a atender, que é fortificar-se. Exercite-se nela, treine-se nela, aplique-se nela, use a graça. É lindo, e você há de concordar comigo, quando você ouve esse convite tão atraente em Hebreus 4. Quando o autor de Hebreus chega e diz: olha, chegue com confiança diante do trono da graça. Não é assim? Com confiança perante o trono da graça, a fim de achar graça, alcançar misericórdia para ser ajudado no momento da necessidade. Mas chegue e com confiança no trono da graça. Estamos sendo convidados a usufruir a graça na qual fomos colocados. Não sermos somente receptores, mas aqueles que nela se comprometem, que se envolvem. E o primeiro envolvimento é na categoria de filho.
Ou seja, a consciência de ser filhos. E aqui nós precisamos nos deter, ainda que ligeiramente. Meus queridos, sabe, o melhor de nós que se aproveita nesse conceito ou consciência, via de regra, de filiação, de se saber filho de Deus, é quase no limiar daquilo que é condenado em Eclesiastes. A gente chega muito perto de ser chamados filhos da sanguessuga. Tá. Eu não sei de onde foi que surgiu na mente do cristão evangélico que a glória da filiação posiciona no lugar de receptor de bênçãos de um pai dadivoso. Esta é uma verdade. É só uma vertente de toda a verdade da filiação. E é a menor delas. Parece que é a única que importa. É a única forma como sabemos, ou procuramos, ou estamos interessados em nos envolver na nossa filiação divina. Ó Pai dá, meu Pai dá, Pai me dê. A gente não fica muito contente, não fica muito à vontade, não fica muito tranquilo, nem atraído para ler Hebreus 12, quando o texto diz: o Pai corrige a quem ama. Quando lê textos que falam de disciplina, das provas para crescimento, dos exercícios espirituais, a gente não gosta disso. Ainda ontem mesmo, você lembra o que eu estava dizendo? Quando Deus me falou, eu estava reproduzindo o discurso de uma irmã aqui. Quando Deus me falou e eu citei a experiência da Ofélia: eu não sou teu patrão, eu sou teu pai. Mas nesta colocação de Deus para mim permanece aquilo que eu quero desdobrar agora para você. O envolvimento maior de filiação é compromisso. Entende? Antes de você ser receptor de dádivas de um pai, antes de você ser paternalizado, você está comprometido como filho no grande empreendimento ou na grande empresa do pai. Pense numa multinacional, numa grande corporação, mesmo nacional, onde você tem lá o presidente fundador que, com o suor da sua pele, arrancando a sua pele, ele conseguiu criar aquele grande conglomerado, ficou famoso, se tornou internacional. E aí, evidente, inevitavelmente ele ficou rico, mas ele tem um filho. E o filho sabe de uma coisa: ele é filho daquele fundador da grande corporação. Vamos inventar uma aí, vamos pensar na Xerox. Ele é filho do fundador, diretor, presidente da Xerox. Como filho fundador do diretor, presidente da Xerox, estou inventando essa história, ele é filho único, ele vai usufruir como único herdeiro os bens da grande conquista desse pai, não é assim? Então, vamos viver, vamos ser um bom vivan, vamos dar uma de playboyzinho, vamos usufruir, e é só pedir ao pai para preencher o cheque. Pai, hoje eu comprei um iate e ele bateu ali, eu preciso trocar pelo iate um pouquinho melhor, passa mais um cheque aí. Pai, eu quis ir para as Bahamas e aí, o hotel que estava lá, um dia faltou. Pai, preenche o cheque aí, vai para o hospital sofrendo. Pai, tenha vontade, sabe nem o que vai fazer com aquele dinheiro todo que tem. Mas o pai vai morrer. E quando o pai morrer, esse filho teria de herdar não apenas os frutos conquistados pelo dono da Xerox, mas ele vai herdar a empresa e terá de dar sequência a ela. Mas ele viveu como playboy, ele só usufruiu as benesses, ele não entende nada ele não entende nada de administração, ele não entende nada da corporação, ele não foi lá, ele não se envolveu, ele não sabe fazer funcionar. O que vai acontecer é que vai ruir a Xerox e toda a riqueza junto, em poucos anos da vida que ele ainda terá para viver, porque ele só foi herdeiro da riqueza e do nome, ele não foi herdeiro do empreendimento. Então ele foi herdeiro e não filho. Essa é a razão porque Romanos 8 vai dizer que você é herdeiro de Deus, mas na condição de co-herdeiro com Jesus. A herança é livre. Jesus estava ultra comprometido com a obra do Pai. Você foi estabelecido como filho e como filha, tem direito à herança, mas para estar comprometido com o grande empreendimento do seu pai. Não existem esses riscos de correria contra a Xerox, porque a empresa nunca vai falir e o pai nunca vai morrer. Mas a verdade permanece quanto ao fato de qual é a proposta do pai quando te estabelece como filho. A começar porque ele cria o homem na forma do primeiro casal e os põe como corregentes para regerem a terra. O Salmo 8 ainda vai reforçar isso para dizer
dizer que esta continua sendo a proposta do pensamento de Deus a mim e a seu respeito. O homem cai, ele restaura tudo em Jesus, e a proposta de Deus é que você venha a ser corregente do universo. Ele está te preparando para isso. Mas é preciso ter o mesmo envolvimento e a mesma paixão, participar do mesmo pensamento. É essa a razão porque, com tanta liberdade, Paulo convida Timóteo a participar dos seus sofrimentos pela causa de Cristo. Com tanta liberdade, ele vai dizer aos filipenses que ele está conformado ou tem a forma de Cristo, ou se assemelha com Cristo no seu sofrimento. Ele tem uma participação que não é apenas a busca da glória, a exaltação, o louvor, mas é também o chorar, o angustiar, o gemer, porque isso tudo faz parte do pacote criador, isso tudo faz parte do pacote gerenciador de um mundo em caos, e nós estamos inseridos aí. Então a grande militância foi jogada sobre nós em Mateus 28, quando o Filho de Deus chega e nos envolve no que nós tecnicamente chamamos de a grande comissão. Envolvido de que maneira? Envolvido como filho, de tal forma que recebemos nessa condição de filhos a autoridade filial. Não é assim? Eis aí nos dou a autoridade do Filho de Deus nos foi transferida por sua livre e espontânea vontade e poder. Eis aí, eu dou a vocês a autoridade. Depois de ter dito, toda a autoridade me foi dada pelo Pai. Eu dou a vocês a autoridade. De que nível ela é? Você lembra que de imediato, quando ouviram isso, os discípulos ficaram tão empolgados. Lembram quando eles saem em bando de 70 e eles veem que demônios caem, que existe todo aquele estardalhaço, eles voltam empolgados contando, e Jesus dá uma freada, participa da alegria e logo depois dá uma freada e diz alto lá. Não fiquem se alegrando só porque as coisas estão funcionando. Alegrem-se antes porque o nome de vocês está escrito. O que ele está dizendo? Alegrem-se porque vocês são mais do que fazedores, vocês são participantes. Existe uma glória, existe um pensamento maior, existe alguma coisa que é maior do que o efeito. E é disso que você tem que participar, é desse compromisso, é sentir como o coração do Pai está. Há muitos anos, fazem anos, eu ouvi um servo de Deus que dirigia uma missão muito grande aqui no Brasil. Hoje não sei mais nem onde ele está, mas sei que ele não dirige mais essa missão. E ele viajava muito para fora, porque a missão internacional, ele estava muito fora sempre, deixava a família lá em Manaus e viajava, a esposa com o filhinho, tinha um filho pequeno. E ele dizia, às vezes tem que ficar fora 15 dias, quando volta o coração está explodindo de saudade, desejo de pegar meu filho e abraçar para em casa. E ele deixava a mulher dele à frente da missão quando ele viajava. Numa dessas viagens, e ele então estava ministrando para nós, tendo recentemente chegado dessa viagem, numa dessas viagens onde ele foi a um país da Ásia, ele ficou 15 dias fora. Ele chega, a esposa vai sozinha buscá-lo no aeroporto, deixa o filho em casa, e ele estava ansioso para ver o garoto, ansioso para chegar em casa, abraça a esposa, mas de caminho, enquanto ela conduz o carro até a casa, ela vai contando para ele os problemas graves e sérios e trágicos que aconteceram na missão durante aqueles 15 dias. Estou falando de um tempo em que não havia celular, não havia e-mail, não havia essa internet de bolso que você tem, e não poderia haver esse tipo de comunicação que temos hoje. Não havia nem celular. E aí ele vai ouvindo as notícias em primeira mão e o coração vai fazendo assim, vai se estrangulando, vai se espremendo, ele vem cheio de ansiedade para estar em casa, querendo compartilhar as bênçãos da missão, e vai recebendo bomba. Quando ele entra em casa, ele já está com a mente tomada daquela aflição, daquela angústia. Ele sobe para o seu quarto e ele pede a sua esposa, me deixe sozinho um pouco, eu preciso desabafar. E começa a chorar diante de Deus. Ela respeita, ela fecha o quarto, sai, e ele esqueceu o filho. A angústia foi tanta que ele esqueceu o garoto. Daqui a pouco a porta se abre, o menino soube que o pai está em casa, o menino vai ansioso para encontrar o pai, abraçar o pai, e chega junto, encontra aquele pai que ele não vê há 15 dias, chorando, lágrimas caindo, balbuciando. Ele estava orando, as lágrimas caindo de dor, e o menininho não sabia o que fazer. Mas no momento em que o menino chega no quarto, ele está exatamente dizendo isso em oração: meu Pai, se o meu coração carnal e humano está se sentindo tão arrasado, tão triste, tão cheio de dor por estas coisas que fizeram contra o teu nome, como não está o teu coração? Meu Pai, se o meu coração dói, como deve estar doendo o teu? O menininho chega, senta do lado dele, não sabe o que fazer com aquele pai choroso, pega a mãozinha, põe no peito do pai e começa a esfregar o peito do pai. E começa a dizer: vai passar, pai, vai passar.
Aí ele ouviu o Espírito de Deus dizer para ele: fala para mim, vai passar, pai, vai passar, vai passar. Pastor Gerson, naquele dia, nos disse: irmãos, naquele dia eu aprendi quanto o Pai nos faz parceiros, quanto estamos envolvidos. A minha dor era a dor dele, era só isso. A minha dor era a dor dele. Isso é ser filho de Deus, entende? Isso é ser filho de Deus.